Assim que Yahvé começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe ordenou: vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nascerem serão os filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, afastar-se de Yahvé e apegar-se à idolatria. Então ele obedeceu, foi e se casou com Gomer Bat Diblaim, Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e deu à luz a um filho de Oséias. Em seguida Yahvé ordenou a Oséias, cujo nome significa salvação: põe em teu filho o nome Israel, ou Jezreel, Deus espalha a nação. Porquanto em pouco tempo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino do norte, isto é, Israel. E quebrarei o arco de Israel naquele dia no vale de Jezreel. Gomer, cujo nome significa completa, engravidou novamente e teve uma filha. E o Senhor ordenou a Oséias: dá à menina o nome de Lo-ruama, não amada, pois não mais demonstrarei compaixão e favor para com Israel, a ponto de lhe conceder perdão. Contudo, tratarei com amor a casa de Judá, o reino do sul, e o salvarei por Yahvé seu Deus. Eis que eu te darei vitória, não pelo arco, pela espada ou por intermédio das guerras, tampouco pelo poder dos cavalos e cavaleiros. Depois de haver desmamado sua filha Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então Yahvé ordenou: dê-lhe o nome de Lo-ami, não meu povo, não meu povo, porquanto não sois meu povo, tampouco sou o vosso Deus. Apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: não sois meu povo, eles passarão a ser chamados filhos do Deus vivo. Sendo assim, o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos como uma só nação, e constituirão sobre si um só líder, e se erguerão da terra como todo vigor, pois será grande o dia de Jezreel, Deus espalha a semente. Agora, o capítulo de número 2, vamos lá naquela sequência que está aí, gente. A sequência de textos é 2 agora, do 4 ao 8. Capítulo 2, do versículo 4 ao 8, diz assim: 4 ao 8. Não me compadecerei de seus filhos, porque são filhos de adultério. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu com torpeza e vergonha, porque alegou: irei atrás dos meus amantes, que me dão lequém, alimento, pão, água e também lã, linho, azeite e bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos. Quem que vai cercar? E erguerei uma muralha contra ela, contra Gomer, para que não consiga encontrar as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os achará. Então refletirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porquanto eu estava bem melhor antes do que agora. Todavia ela não quis reconhecer que fui eu quem lhe propiciou o trigo, o vinho e o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram no culto a Baal. Agora, do 14 ao 16. 2 do 14 ao 16.
Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. Aquela música do Ministério Zoe, ele nos leva para o deserto para falar de amor. Versículo 15: ali eu lhe restituirei as suas vinhas, e transformarei o vale de água, problemas, numa porta de esperança. Ali ela haverá de conversar comigo, como nos dias da sua tenridade, como no dia em que deixou o Egito. Quem é Gomer aqui, gente? Vocês estão entendendo? Que Gomer é uma alegoria de Israel, que quando ela tinha tenridade, recém-convertida, recém-tirada do Egito, ela tinha intimidade. Vai lá, presta bem atenção. Naquele dia assegura Yahvé: tu me chamarás meu marido, e não mais dirás Baal, meu Senhor. Agora 19 ao 23. Então eu me casarei contigo por toda a eternidade, e eu te tornarei minha esposa, e em verdade e em justiça, com amor e compaixão. E eu me casarei contigo em fidelidade, reconhecerás o Senhor. Naquele dia eu te entenderei, garante Yahvé. Responderei aos céus, e eles atenderão à terra. E a terra responderá aos cereais, às videiras e ao azeite. E estes atenderão a Jezreel. Deus semeia, espalha a semente, e eu o semearei na terra para a minha própria pessoa. E terei misericórdia de quem denominei Lohuama, não amada. E afirmarei aquele chamado não meu povo: sim, tu és meu povo. E ele responderá: sim, Elohim, tu és o meu Deus. Pai, nós te damos graça. Precisamos do Senhor, Pai. A tua palavra é cheia de sabedoria, cheia de revelação, e nós não conseguimos discerni-la com o intelecto humano. Só o teu Espírito pode fazer com que compreendamos e consigamos transmiti-la com tanta graça, e como realmente o Senhor quer falar. Eu entrego o meu nada nas tuas mãos e peço que o teu Espírito Santo venha mover de uma forma plural, singular. O Senhor conhece cada filho e filha que entrou aqui de uma maneira particular. Senhor, direciona a minha boca de uma maneira particular e coletiva. Tira, Senhor, todo o ferrolho de ferro, despedaça as portas de bronze, toda a prisão e cativeiro de Satanás seja quebrado. Que o Senhor venha manifestar o seu poder nessa noite. Tira os impedimentos no mundo espiritual à palavra, e aquilo que cabe a nós, num campo de responsabilidade pessoal, possamos abrir o nosso coração para o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. O tema desta palavra é: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Queridos, um dos livros mais belos, mais profundos e poéticos do Antigo Testamento, dentro dos profetas, é o livro de Oséias. Esse livro tem que ser lido e estudado muitas vezes, porque ele tem tanto detalhe, ele tem tanta revelação e riqueza, que se a gente não lê-lo de uma maneira correta e com cuidado, nós nunca vamos compreender Deus. E depois que eu tive um entendimento novo sobre o Deus do Antigo Testamento, que até a maldição é uma bênção, e que até o deserto é para falar de amor, e até o que Deus trava na nossa vida é para nos salvar, eu comecei a ver um Deus muito diferente. E eu comecei a ler o livro de Oséias de uma maneira diferente. Porque quando Deus muda a tua cosmovisão sobre Ele muda a tua cosmovisão sobre a palavra. E você começa a ver um Deus amoroso em tudo.
mesmo na hora da dor e do castigo. Porque a gente vê que até o castigo é um ato do amor de Deus para nos ajudar a mudar. Então nós precisamos compreender que ao longo da vida, presta bem atenção, ao longo da vida nós vamos sendo convidados, irmãos, essa palavra requer total atenção e nenhum trânsito. Ao longo da vida, nós vamos nos perdendo às vezes naquilo que Deus vai nos dando. Uma das maiores dificuldades do cristão é manter a conexão com Deus. Porque às vezes Deus pega a gente todo quebrado. Deus nos tira de um Egito de dor, de um cativeiro, onde nós éramos escravos do pecado, escravos da bebida, da droga, da prostituição, da mentira, escravos de tantos remédios controlados, escravos da depressão. E Deus nos apresenta Jesus, nos apresenta um céu, nos apresenta uma eternidade, nos apresenta uma nova perspectiva que transcende, que vai além de 50, 60, 70 ou 80 anos, mas uma vida eterna. E a graça de Deus, quando nos alcança, ela vai nos prosperando em tudo. Ela vai nos deu a vida eterna, nos dá uma alegria, mas daqui a pouco você começa a prosperar em tudo. Tudo começa a ajustar com Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Tudo começa a ajustar. E a nossa tendência natural de quando tudo está indo bem, é se esquecer de Deus. É nós começarmos a parar de buscá-lo e ir focando em outras coisas que são resultado da graça. E nesse livro de Oséias, principalmente no capítulo 1 e 2, que Deus foca na história do profeta Oséias, que significa salvação. Irmãos, Deus não enviou Jesus ao mundo para nos deixar ricos nessa terra. A Bíblia diz que Deus veio buscar e salvar o que havia perdido. Então o projeto de Deus não é enriquecer o crente, não é dar uma casa, um carro, Ele vai dar. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas não é o propósito, é uma consequência da graça. E à medida que nós vamos nos esquecendo do propósito do relacionamento, Deus apresenta dentro deste livro um relacionamento entre Ele e Israel. Então o profeta Oséias, salvação. Gomer, quando você olha para Gomer, Gomer é a representação, ali pode projetar para a gente o nome Gomer, capítulo 1, mas é a representação de Israel. Oséias é a representação de Deus. Coloca o nome de Gomer, Oséias capítulo 1, pode passar, deixa em cima. Oséias é a representação de quem? Quem que é Oséias? Então anote aí, o profeta é aquele que sente as dores de Deus. Então Deus fala assim: Oséias, quebra uma lei que eu constituí, que é o quê? Não casar em julgo desigual. E Deus manda Oséias ir num prostíbulo. Irmãos, Deus vai usar Oséias de uma maneira diferente. Deus não manda Oséias entregar uma profecia contra Israel. Deus manda Oséias ser a profecia contra Israel. E Deus fala para ele: filho, vai ao prostíbulo e pega uma das prostitutas. E ele casa com Gomer Bat-Divlaim. Essa mulher é a representação de Israel, uma prostituta. Irmãos, por quê? Porque Deus tirou Israel do Egito, que é a aliança com Abraão. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento Israel é a noiva
de Yahvé. No Novo Testamento, a igreja é a noiva de Cristo. No Antigo Testamento, Israel é a esposa, a noiva de Yahvé. No Novo Testamento, a igreja, eu e você somos a noiva, a esposa de Jesus. Quem está aqui diz amém. Então nós temos um relacionamento de aliança, aonde não pode haver o quê? Adultério. E quando nós não vigiamos a nossa aliança, nós começamos a nos prostituir. E uma das coisas que nós nos esquecemos, que um dos aspectos principais da prostituição dentro da Bíblia do adultério, é idolatria. Só que idolatria não é adorar Baal, Sol, Astarote, Azerá, Milcom, Moloque. Não, é adorar qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração. Então, o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Então, prostituição, Deus está falando, Israel está se prostituindo. E o que era a prostituição? O que era o adultério? Israel está adulterando. O que é o adultério? Idolatria. Baal virou o marido, o senhor de Israel. Então, idolatria é adultério. Idolatria é adultério, porque outro senhor, outro marido tomou o lugar de Deus. Só que a igreja evangélica mete o pau no católico por causa da idolatria. Só que idolatria não é só Aparecida. Idolatria não é só Jorge, Pedro, Sebastião, Fátima. Idolatria é tudo o que rouba o centro da nossa adoração. Idolatria é tudo que toma o primeiro lugar na nossa vida. E os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o casamento representa, no Novo Testamento, você pode ver que até a vinda de Jesus é colocada como o quê? Um casamento, onde 10 virgens estão esperando um noivo, lembra? 5 prudentes e 5 loucas. 5 que tem azeite de reserva e 5 que não tem azeite de reserva. Não está dizendo que não tinha azeite, não tinha de reserva. Então o casamento na Bíblia sempre representa o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então todo relacionamento, gente, é normal. Quem aqui é casado? Todo relacionamento passa por desgastes. Nenhum casamento vai ficar sem passar por desgastes. Inclusive, isso faz parte do alinhamento, do crescimento, da maturidade. O casamento é a fundição de 2 universos. O universo do homem e da mulher. Uma estrutura de família, outra estrutura de família, que vai ter que formar uma nova estrutura. A mulher vem com uma cultura, o homem vem com uma cultura, e vão ter que formar uma cultura dos dois, onde um vai ter que ceder um pouco, o outro vai ter que ceder um pouco. Todo relacionamento passa por desgastes. Daí nós vamos nos cansando muitas vezes. Nós somos egoístas, nós não queremos ceder. Nós só queremos que o outro mude, nós não queremos mudar muitas vezes. E nós vamos nos fechando. Não vamos falando das nossas insatisfações. Nós vamos desistindo e o casamento vai apodrecendo. Irmãos, a chave de um casamento que não tem adultério é comunicação. E comunicação não é falar, porque falar até papagaio fala.
Comunicação é falar claramente. Eu estou insatisfeito com o sexo. Eu estou insatisfeito com a vida financeira. Eu estou insatisfeito com a tua cara feia todo dia. Eu estou insatisfeito com esse ponto aqui. A chave de um casamento curado, de um relacionamento onde não vai ter abandono da aliança, é comunicação. Você vai ter que fazer inúmeras cirurgias dentro de um casamento. Todos nós vamos ter que passar por renúncia. Porque à medida que nós vamos nos escondendo de falar, pastor, eu desisto. À medida que nós vamos desistindo, nós vamos consequentemente deixando crescer uma revolta. E nós vamos deixando crescer uma lacuna. Aonde é ali que muitas vezes o diabo entra. A chave do casamento é o relacionamento. E tem uma falsa crença que as pessoas dizem: o amor acabou. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor nunca acaba. O que acaba é a alegria e o desejo. E a alegria e o desejo acabam por falta de comunicação. Não é o amor que sustenta o relacionamento. É o relacionamento que sustenta o amor. Quem está entendendo isso? Pastor, o amor acabou. Não, acabou o relacionamento. Acabou você priorizar o cônjuge. Colocar os filhos de lado. Gente, os filhos vêm. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós podemos estar casados, morando dentro de uma mesma casa e divorciado no coração. Só está dividindo as contas e a cama e a criação dos filhos, mas já não estão caminhando mais juntos. Porque vai acabando a conexão. Aquele jantar junto, aquelas férias, aquele olhar, o contemplar do sorriso, o rir da piada do outro. Quando você namorava, ele contava uma piada repetida 5 vezes já. Você... Depois que casa, ele conta, lá vem aquela de novo. Agora é aquela. Depois daquela, vai ser aquela ali. Isso não muda não, pastor. Já conheço. A pessoa vai perdendo a capacidade de olhar com amor, com misericórdia, e vai entrando as pedras no coração pela falta de transparência e perdão. E o relacionamento vai sendo quebrado. E à medida que o relacionamento vai sendo quebrado, vai havendo o que, irmãos? Distanciamento. Distanciou, Baal entra. Aonde você distancia, Baal entra. Irmãos, quando a gente se converte, nós somos como uma criança que saiu do Egito. Cadê a sua criança que saiu do Egito? Aquela pessoa que tinha prazer de pegar a Bíblia de manhã. Aquela pessoa que tinha prazer de estar na oração 5 horas da manhã na igreja. Não tinha frio. Não tinha nada que impedia. Não tinha desculpa, não tinha argumento para estar com o noivo. Mas depois que entra o amante, a empresa, o amor por um homem ou uma mulher e os filhos, mais do que por Deus. Quando entra aquilo que Deus deu como resultado do amor e do relacionamento, vira Deus no lugar dele. E ele diz: vocês me trocaram pelos seus amantes. O que eu dei para vocês tomou o meu lugar. Irmãos, por isso que muitas vezes Deus tira e leva para um deserto. Não é porque Ele odeia, é porque Ele quer salvar a gente da nossa prostituição, da nosso adultério, da nossa idolatria, porque nós transformamos a bênção num bezerro de ouro. E aquele menino que saiu do Egito, que tudo o que queria era o relacionamento. Criança não é interesseira, Ricardo.
Criança não coloca as coisas acima do pai. Irmãos, o que a gente vai levar daqui? Nós vamos perdendo aquilo que realmente é importante. Nós vamos perdendo o tempo com Deus, o tempo com a família, Não é com as coisas para a família, é com as pessoas, com Deus e com as pessoas. E nós vamos perdendo conexão, achando que quanto mais eu tiver um carro a mais, uma casa a mais, um melhor salário, a minha vida vai ser melhor. E nós achamos que a felicidade está em outro lugar, nos amantes. Ah, que saudade do vinho, do linho, da lã, do algodão, do trigo. Os meus amantes me davam tudo. Vou voltar para o prostíbulo. Quantos de nós estamos voltando para os prostíbulos da vida, sem mesmo sair de dentro da igreja? Quando nós começamos a voltar para o Egito que Deus nos tirou, dentro da igreja, dentro de um casamento. Porque nós vamos nos esquecendo daquilo que é mais importante na fé: relacionamento com Deus. E nós começamos a fazer várias coisas para compensar. Você já viu o marido adúltero, esposa adúltera? Tenta compensar o adultério. Nós queremos dar uma oferta melhor, nós queremos fazer alguma coisa, mas nós esquecemos do principal, que Deus não é prostituta. Deus quer o relacionamento. Irmãos, o que Deus quer conosco? O que Deus quer conosco? Relacionamento. Ele está te esperando. Ele está me esperando. Não é o sentimento que sustenta a fé. Ah, pastor, eu não estou sentindo mais. Não é o sentimento que sustenta a fé. É a fé que sustenta o sentimento. Quando você tem uma firme resolução no coração e uma convicção, o casamento não esfria. É normal que vai ter os desgastes e o casamento vai querer esfriar. É normal. Mas você diz assim: não, eu fiz um voto com Deus e com o meu esposo, é até que a morte os separe. E não é o sentimento que sustenta a fé na aliança, é a fé na aliança que sustenta o sentimento. E você busca o relacionamento e o alinhamento. A vida com Deus é a mesma coisa. É o que Deus está fazendo. Ele está comparando com um casamento. Ele diz: olha, você foi atrás do seu marido Baal, vocês se esqueceram de mim. Quem tirou vocês do Egito? Quem deu a terra que mana leite e mel? Quem deu o território? E por vocês terem casado com as filhas da terra, isso aqui era o reino do norte. Quem abriu essa porta foi o rei Salomão, lembra? Casou com as mulheres estrangeiras. E é o que Neemias constata lá. O que foi o resultado do cativeiro, inclusive de Judá. Todas as vezes que nós nos prendemos num jugo desigual, e nós não queremos manter um relacionamento com Deus, o jugo desigual não tem só um aspecto de casamento, mas quando nós começamos a pensar de maneira diferente, nós começamos a casar com o mundo. E nós começamos a ter os valores do mundo. O mundo respeita quem tem muito dinheiro, quem tem uma aparência incrível. O mundo respeita o ter mais e o fazer mais e melhor do que o outro. Esse é o bom e o poderoso. A Bíblia diz que o importante é você ser. Gomer engravida e tem 3 filhos. Deus manda ele buscar ela no prostíbulo. E ela engravida e tem 3 filhos, e os 3 filhos são proféticos. O primeiro filho é de Oséias. O nome do primeiro filho é pouco adequado para se colocar num filho, porque o nome é Jezreel. Significa um lugar de chacina, um campo de violência, um lugar de sangue. Gente, isso aqui é um nome para você colocar num filho. O que Deus estava falando? Deus está mostrando o perigo iminente que viria sobre o povo se não se arrependesse. O nome Jezreel é profético, que está apontando para um futuro, por você estar vivendo uma contaminação, por você estar buscando coisas que não deveria buscar. Jezreel é um alerta de Deus. Jezreel é: ei, acorda que a destruição está chegando.
Jezreel é uma palavra profética para a nossa geração. Acorda. O campo de sangue está aí na frente. Depois Gomer concebe novamente. E era uma menina que recebe o nome de Lo-ruama, que significa desfavorecida. Nós não sabemos ao certo. Se você projeta para mim ali o nome dela. Dá uma olhada ali, gente. Volta para o primeiro, volta para o Jezreel. Volta para o Jezreel. Rapidinho. Pode passar, é o nome quando nasce o Jezreel. Fica ligado aí. Então nota, em seguida Yahvé ordenou a Oséias, cujo nome significa salvação: põe teu filho. Põe em quem, gente? O nome de Israel ou Jezreel. De quem que é esse filho? Está dizendo ali, põe em teu filho. Presta atenção nos detalhes do texto. Pode passar. Pode passar. Volta, querido, volta. Aí. Nota qual que é o nome de Gomer. Qual que é o nome de Gomer, gente? Está falando de uma taça. Gomer representa aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Uma medida que chegou no topo. E Jezreel é o primeiro aviso da medida. Agora dá uma olhada aqui na filha. Engravidou novamente e teve uma filha. E o Senhor ordenou a Oséias: irmãos, cadê dar a tua filha? Cadê o dar a tua filha? Não é dar a tua filha, dá a menina. O que o texto está mostrando aqui? O que os comentaristas mostram, que nem Oséias tinha certeza se aquela menina era dela ou já era fruto do adultério. Ele não sabia mais. E Deus estava revelando o desgosto dele e o desfavor dele em relação a Israel pelos seus pecados. A menina era desfavorecida. Deus não ia mais favorecer Israel. Chega. Você nota que os processos, gente, concentra. Os processos vão subindo. Se nós não tomarmos cuidado, Deus vai mandando os avisos, os processos vão, as taças vão enchendo. E Deus diz: olha, eu não vou conceder mais o perdão, eu não vou mais. Está chegando uma hora que esse negócio vai transbordar. E ela engravida de novo. Dá uma olhada, pode passar. Pode passar. Teve outro filho, pode passar. Cadê aí? Dá o nome do teu filho. No primeiro tem teu filho, lembra? O segundo e o terceiro tem? Tem ou não? Isso aqui mostra do adultério. O segundo já não tem certeza se é dele. O terceiro é certeza que não é dele. Qual que é o nome do menino que deve colocar? Lo-ami. Oséias tem certeza que não é dele. Qual que é o nome? Não meu povo. Lo-ami já é o resultado claro de um adultério espiritual. É uma progressão de um afastar de Deus. Então, no momento que Gomer desmama o terceiro filho, ela abandona o profeta. E ela se volta para uma vida de luxúria. E ela volta a ser uma prostituta cultual, lá no templo de Baal. E ela vai se aprofundando cada vez mais no pecado. Isso aqui está nos comentários. Então, a despeito da apostasia de Gomer, Oséias buscava várias formas de demonstrar o seu amor por ela. Quem que é Oséias? Salvação. Deus está buscando salvar a gente. Deus está buscando mostrar o amor por uma prostituta. E ao perceber que ela estava passando necessidades nas mãos de seu amante, isso não está no texto. Ele comprou-lhe para ela presentes, para ver se ela voltava para ele. O texto
bíblico está dizendo que Deus presenteou Israel várias vezes, que Deus mostrou graça e favor várias vezes para dizer: ei, volta para mim, deixa Baal, sai do adultério, sai da fornicação, sai das drogas, sai do álcool, sai daí, volta para mim. Eu sou o teu pai, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu marido, eu te amo. E muitas vezes nós não estamos ouvindo as mensagens da misericórdia, e os avisos estão lá: Jezreel, Lohuama, até chegar um Loami. Olha, Deus está falando: minha misericórdia está acabando, eu não vou perdoar mais seus adultérios. Loami, não, meu povo. Aonde que o povo de Israel vai parar? Cativeiro assírio, 722 a.C. Eles não saem de lá mais. Tanto que o judeu tinha grande problema de chamar os samaritanos de irmãos, né? Porque eles miscigenaram tanto no cativeiro que eles voltaram um povo todo misturado. E você lembra que a irmã, a prostituta adúltera Judá, também foi atrás da irmã, lembra em Malaquias? Foi parar no cativeiro babilônico em 569 a.C. E ficou lá 70 anos, mas esses aprenderam que idolatria, adultério contra Deus só leva para cativeiro. Se você for em Israel hoje, nunca você vai encontrar, é muito difícil você encontrar um judeu idólatra, é quase impossível, porque eles aprenderam a lição do cativeiro. Irmãos, até o cativeiro é para mostrar amor, o deserto é para salvar, não é para matar. E quando nós entramos num deserto, nós temos que analisar se é um juízo da herança, se é uma consequência do território, ou se é um juízo de Deus num campo pessoal. Eu quebrei leis, eu desobedeci a Deus. E se eu estou em santidade, já resolvi minha herança e com orações sacerdotais de herança e território, eu posso estar passando por uma prova como Jó. O que é importante para eu saber sobre o cativeiro? Eu estou amando a Deus, eu estou me relacionando com Ele, eu estou andando com Deus. Estou. Fica tranquila, não tem prova que não vai passar na vida de quem está andando com Deus. As provas é uma promoção de Deus. Todas as vezes que você está se relacionando com santidade com Deus, e você entra numa dor terrível, numa prova, fica tranquilo, a terra prometida está diante de você. A prova é uma oportunidade. A prova é uma oportunidade. Nós precisamos entender que a prova é uma oportunidade. Tem um outdoor piscando: promoção à vista. O segredo é ver se você está andando num relacionamento com Deus. Qual que é o cerne dessa mensagem que Deus manda para Israel? Volte para o relacionamento. Irmãos, parece que ao você ler esse texto, parece que Deus é bipolar. Não, meu povo, não vou perdoar, não quero saber. Você já viu gente assim? Quem tem filho aqui? Não quero saber, não vou dar mais, não vou perdoar esse menino, não quero saber mais. Hã? Você está falando aquilo porque não ama ou porque ama? Hã? Até o castigo que você dá é porque você odeia ou porque ama? De repente o bichinho ajusta. Ai, meu filho, ele é tão lindo. Irmãos, a Bíblia diz que a ira de Deus não dura para sempre. Deus não quer punir. Olha como que termina o capítulo 2 do 16 ao 19, coloca lá, varão. 19 ao 23, perdão, 19 ao 23. Não, deixa do 16 ao 19 primeiro, perdão. Perdão, a culpa é minha. Naquele dia assegura Yahvé: tu me chamarás meu marido e não mais dirás Baal meu senhor. Eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia firmarei um pacto com todos os animais silvestres. Gente, nem animal silvestre ataca mais quando Deus manda.
com as aves dos céus, com os animais que rastejam pelo chão, arco, espada e tudo que diz respeito à guerra, eu os abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Então me casarei contigo por toda a eternidade. Eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás o Senhor. Naquele dia eu te atenderei, garante Yahvé, responderei aos céus, nota, responderei aos céus, Deus está acima dos céus, irmãos. Os céus fala de um tribunal, responderei aos céus e os céus responderão à terra. Entendeu isso? Deus está acima. Quando você vai pecando, lembra? O pecado da terra chega onde? No céu. E chega na última instância. Responderei aos céus e responderá a terra. A terra responderá aos cereais. Cadeia de autoridade. E as videiras ao azeite, e estes atenderão Jezreel. Quem é Jezreel? O primeiro filho. O vale do sangue vai virar um vale do quê? De semente. Um vale de bênção. Pode passar. Eu semearei na terra para minha própria pessoa, e terei misericórdia de quem denominei Lo-Ruama, quer dizer, não amada, e afirmarei aquela chamada, não meu povo, Lo-Ami, sim, tu és meu povo. E ele responderá, sim, Elohim, tu és meu Deus. Irmão, se você não enxergar esse Deus na Bíblia, Deus não quer divórcio. Deus não é Deus de divórcio. Deus não abandona seus filhos. Sabe o que é o cerne do livro de Oséias? Deus não desistiu de Israel. Sabe qual que é o cerne da mensagem da cruz? Deus não desistiu de você. Ele não desiste de você. Não é porque Ele precisa, é porque Ele pode. Deus não busca você porque Ele não sabe viver sem você. Ele sabe viver sem qualquer um. Ele busca você porque Ele sabe que você é como uma criança que precisa dEle. E que muitas vezes você tem feito escolhas erradas. E até quando Ele te castiga, te fecha, te prende, te coloca num cativeiro, você entende tudo errado. Deus me odeia, Deus não me ama, Deus não está comigo. E a gente não entende que nós estamos colhendo o que plantamos. E não tem a ver com acepção de pessoas, tem a ver com acepção de comportamento. Deus não ama o André mais e o Marcos menos. Deus ama os dois iguais, mas Deus não aceita os dois com um comportamento errado. Então a rejeição a Caim não é a Caim, é ao comportamento. Se o comportamento de Caim alinha, Deus recebe. Caim, por acaso se você não mudar, você não vai ser aceito? Então todas as vezes que Deus tranca a gente, não é porque Ele nos odeia. Ele está tentando salvar a gente de nós mesmos. Como eu tenho dito aqui durante o seminário, o grande peixe não é a vontade de Deus, é a permissão de Deus diante da nossa loucura. O grande peixe é a provisão de Deus para nos salvar de nós mesmos. Oséias agora não conta o texto, mas então ele avista uma mulher no meio da multidão, gasta, envelhecida. A prostituta ritual, ela trabalhava até um certo tempo. Depois que ela já foi muito usada, está gasta, está envelhecida, ela era colocada à venda como uma mercadoria de pouco valor no mercado central. Quem que está passando por lá? Salvação. Oséias. E ele bate o olho e vê Gomer de longe. Aquela mulher ainda era amada. Mesmo adúltera, mesmo tendo aprontado todas, Gomer vai lá e Oséias vai lá e oferece o maior lance por ela. O povo da cidade certamente achou, ou talvez alguns, que Oséias ia lavar sua honra e matar a esposa adúltera. Ele vai comprar
e vai lavar a honra dele matando a mulher adúltera. Ele podia. Para surpresa de muitos, o que ele faz? Ele abraça contra o peito, aperta contra o peito e perdoa-lhe de maneira incondicional e leva ela para casa devotando-lhe amor, devolvendo ela para o seio da família e para os filhos. E ao final de tudo, Oséias não somente falou sobre alinhamento e perdão, Oséias não pregou uma mensagem sobre alinhamento e perdão, Oséias foi a mensagem de alinhamento e perdão. Ele era uma mensagem prática e convincente. Quando eles viam Oséias andando com Gomer pela cidade, todos falavam que ele era uma mensagem contra qualquer tipo de adultério e de abandono. Irmãos, nós somos como Gomer. Deus nos buscou, nos comprou com alto preço, com o sangue de Jesus, nos amou, e nós o traímos e o abandonamos muitas vezes e o trocamos por tantos amantes. E mesmo assim Deus nos busca. E Deus, mesmo assim, quando nós voltamos para a casa do Pai, Ele mata o bezerro cevado e Ele celebra a nossa volta. Não há causa perdida para Deus, meu irmão. Não há relacionamento incurável. O livro de Oséias fecha o capítulo 6, versículo 1 ao 3, para nós encerrarmos. Oséias 6, do 1 ao 3. E Israel exclamará: vinde e voltemos para Yahvé, porquanto ele nos arrebentou. Tem uma tradução que diz que ele nos despedaçou. Qual que é o propósito aqui? É uma cirurgia. O que Deus está falando? Ele vai ter que fazer em nós. Todo adultério precisa de uma cirurgia. A ferida do adultério, ela fica tão arraigada que a pessoa precisa passar por uma cirurgia. Você vai ter que tratar o relacionamento. Toda libertação precisa tratar um relacionamento. Ele nos feriu. Cadê o diabo? Cadê o diabo? Ele nos feriu, mas cuidará das nossas chagas. Versículo 2. Passados 2 dias, ele nos revivificará. O que o texto está dizendo? Vai ter um tempo de convalescência, de recuperação. Vai ter um tempo para recuperar esse casamento, para recuperar esse relacionamento, para recuperar essa confiança. Vai ter um tempo aqui para você conseguir levantar da cama, andar. Vai ter um tempo de recuperação. Ao 3º dia nos ressuscitará, alusão a Cristo, e viveremos diante dele. Irmãos, depois da cirurgia vem um processo de recuperação. Mas o paciente levanta, ele volta a andar. Ponto 3, versículo 3, conheçamos. Qual que é a chave do casamento? A chave do relacionamento? Conheçamos. Conheçamos. Quem viu aquele filme A Prova de Fogo? Você lembra o que o bombeiro negro fala para o branco que está em crise no casamento? Nós perdemos o cônjuge, porque nós achamos que o casamento, quando casa, não precisa mais estudar a esposa. E ele diz, na verdade, o casamento tem que ser como uma pessoa que nunca para os estudos. Ensino fundamental, quantos anos, gente? Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10. Ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, 13. Faculdade, o curso mais simples, 3, 4 anos, 17. Pós-graduação, 18, 18 e meio. Mestrado, 2 anos, 20 anos e meio. Doutorado, 2 anos, 3 anos, 23. Pós-doutorado. Sabe por que o casamento falha? Porque a gente deixa de prosseguir em conhecer. Conheçamos. Tem gente que está num relacionamento que nem conhece.
Vamos casar, filho, vamos para a cama. E prossigamos em conhecer. A falência espiritual, a falência de todo e qualquer casamento é a falta de relacionamento. Nós ficamos tão bons em sermões, aí não tem tempo mais para ler a Bíblia. A gente fica tão bom em preparar o esbocinho da célula, não ora mais, não chora mais. A gente fica tão bom em discipulado que a gente vai no automático. E nós vamos deixando de conhecer e prosseguir em... Irmãos, essa é a chave para o terceiro ponto, porque o primeiro é uma cirurgia, o segundo é um tempo de recuperação, e o terceiro é que você vai experimentar uma restauração e o conhecimento do Senhor. Quando nós nos arrependemos e começamos a buscar o arrependimento, o relacionamento, como o amanhecer, olha o que o texto está dizendo, como o amanhecer. Quando você começa a buscar o relacionamento, como o amanhecer, a sua vinda é certa. Quando você volta a buscar o relacionamento, como o amanhecer, a sua vinda é certa. Você vai experimentar um novo tempo na tua vida. Você vai experimentar novas experiências com Deus, uma alegria linda. Algo poderoso virá. Ele descerá a nós como chuva. Como uma chuva fora de época que rega a terra. Deus não desistiu de você. Você pode ter desistido. Você pode não acreditar mais. Talvez Gomer não acreditava mais nela. Prostituta sou, prostituta nascerei, morrerei. Uma vez, vagabundo, vagabundo para sempre. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Você não conheceu o carpinteiro de Israel. Ele entalha qualquer pau torto. Deus não desistiu de você. Deus está buscando você. Deus está te chamando pelo nome. Essa canção que nós estamos cantando, Ministério de Louvor, essa que nós começamos a cantar, Ele nos atraiu, Ele nos chamou pelo nome. Talvez você perdeu aquele primeiro amor, e Deus começou a perder o peso que Ele tinha de centralidade na tua vida. E Deus está nos fazendo dois convites aqui nessa noite. O primeiro é recebê-lo como centro, como Senhor e Salvador. Você que quer receber, vamos colocar em pé todos nós. Você que está aqui hoje. Um dia, queridos, eu encontrei a razão da vida, que é Jesus. E a partir daquele momento, eu ganhava na época 15 salários mínimos. Eu tinha 19 anos. Eu fui batizado. Tudo isso subiu diante de mim. Quando foi para vir para o seminário, eu passava lá na subida do Paraguaizinho, tinha aquele caldo de cana em frente. Não sei se existe ainda. Eu tinha 5 mil de limite na conta do Bradesco. Na época 5 mil era muita grana. O salário mínimo na época era R$450. Eu tinha 20, eu tinha 12 salário mínimo de limite. Eu não tinha 50 centavos para tomar o caldo de cana. Porque se eu sacasse, eu não ia ter como repor. Eu fui logo no primeiro ano, quando eu não fazia escala. O dinheiro que vinha era para pagar a mensalidade. E eu fazia depois uma escala em Sarandi, o pastor me dava R$25, que era o dinheiro do ônibus de ida e volta. Eu ia de carona, voltava de carona, sobrava 25 pila para comprar shampoo, papel higiênico, e eu tomava um caldo de cana. Pensa num cara feliz. Porque felicidade não está em 15 salários. Felicidade não está num carrão, numa casona. Cuidado para vocês não perderem o foco.
Cuidado para você na reta de chegada não sair da curva e se esquecer do que te trouxe até aqui. Irmãos, eu quero morrer ao lado de Jesus, fazendo a obra de Cristo. Eu quero morrer buscando o relacionamento com Ele. Que Ele seja o primeiro e o último pensamento do meu dia, que Ele seja a alegria do meu coração, que Ele seja o centro da minha existência. Um dia eu entendi que tudo isso não tinha valor, que tudo isso aqui é besteira. É legal ter um templo bacana, jogo de luz, instrumento legal, mídia, tudo organizadinho. Mas gente, isso aqui é para nós. O que Deus quer não custa nada. As coisas mais preciosas da vida não tem preço, não tem valor, perdão. Pode ter preço, mas não tem valor. Não tem como colocar preço, tem valor. Abraço, beijo, tempo com Deus não custa nada. Quanto custa um tempo com Deus? Às vezes a gente está tão preocupado com o nosso diploma, preocupado com o nosso salário, construir mais e fazer mais. E Deus fala: ei, estou aqui, estou esperando. Lembra do que te trouxe para a terra que mana leite e mel. Volta, Gomer, sai dos braços dos seus amantes, volta. Eu não sou comprado por presentes, eu sou comprado por presença. Eu me movo por relacionamento. Volta para a caverna de Adulão 5 da manhã, volta a ler a tua Bíblia, volta a orar de novo, mas não porque é para bater uma metinha gospel. Não, é relacionamento. Não tem que ter bate lugar e bate horário. Não tem que ser uma coisa ensaiada, aquela coisa obrigatória. Meu namoro é na folhinha. Tem que ser espontâneo. Tem que dizer: ei, mestre, eu estou aqui de novo, eu vim te ver, eu vim ouvir tua voz, o Senhor me chama pelo nome. Ei, você pode ter desistido de Deus, mas Deus não desistiu de você. E eu estou aqui para falar isso para você: Deus não desistiu de você. E eu estou te falando com a palavra dEle. Eu estou te falando com o Antigo Testamento. Eu estou te falando com o Novo Testamento. Porque nós temos um Cristo de braços abertos, que é uma mensagem para o mundo. Eu vim por você. Não foi você que me escolheu, eu escolhi você. O Evangelho é uma mensagem de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem maior riqueza do que essa? Tem motivo maior para você ser alegre, acordar de manhã do que isso? Você precisa mais do que isso. Oséias é salvação, e ele está nesse lugar porque Oséias é Jesus. Jesus está aqui hoje. Jesus veio te buscar. Jesus veio te dar um abraço. Jesus veio dizer: eu te amo, eu te amo, eu não desisto de você. Mesmo quando você se afasta de mim, mesmo quando você volta para a vida antiga, Pedro, eu te busco. Eu te devolvo para o propósito. Eu entrego as minhas ovelhas para você, porque eu acredito em você quando você não acredita mais. Eu quero convidar você que não tem Jesus ainda, entregar sua vida para Ele e dizer: Jesus, eu te quero. Eu quero andar contigo. Eu quero provar desse amor. Você que quer entregar a vida a Jesus, faça um sinal com a sua mão. Ou você que quer reconciliar com Jesus, você que quer voltar para a casa do Pai, que quer andar com Ele de novo, não tenha medo, não fuja de Deus, não espere para o próximo culto. Mas pastor, vai que eu não dou conta. Jesus te busca, Jesus te ajuda. Você tem que dar um passo de fé. Não é confiar que você vai fazer, é aquele que começou, faz a obra. Mas a gente tem que dar um passo de fé para o compromisso. Você que quer Jesus, basta fazer um sinal com a mão, tanto para reconciliação,
quanto para aceitar Jesus. Você tem uma oportunidade hoje. Deus está te chamando. Tem pessoas que pediram para aceitar Jesus na clínica, eu não fiz apelo. Está aqui tua chance. Sai do seu lugar. Se você não conseguir confessá-lo aqui, você não vai confessá-lo lá fora. Aqui é o lugar mais fácil. Você que está passando por lutas espirituais, talvez você estava tão fraco na fé, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Você que, pastor, eu estava por um triz. Essa palavra tocou meu coração. Eu quero orar com você hoje. Curva a sua cabeça. O louvor vai começar a cantar baixinho. Depois eles vão terminar o culto aqui com você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. Paga bem e sabe amar. Uma irmã aqui para abraçar essa irmã, por favor. Aleluia. Você que quer, você que estava tão fraquinho, você que está se reconciliando, essa palavra veio ao teu encontro hoje. Coração, a batida está chamando meu nome. É Deus te chamando, meu irmão. Sou atraído outra vez por teu sangue. Cante para Ele. Me sinto tão amado por ti. Ore calabaçu e cantoreche. Deus está nesse lugar. Sinta a presença de Deus aqui. Quebrante seu coração. Deixa a glória de Deus inundar você hoje.